Olá, eu sou André Mendonça e esse é o canal Magia Mental. A ideia desse nosso canal é sempre pegar estudos, conhecimentos acerca da mente humana e aplicar em temas como rituais, oráculos, práticas iniciáticas e a magia de um modo geral. Bem, o nosso estudo é dividido basicamente em duas partes. Seriam dois livros. O primeiro, Magia Mental Criando a Realidade, é esse que até hoje, nesse último ano, nós abordamos aqui. Então eu fiz uma série de vídeos falando sobre aspectos básicos necessários para o estudo de magia mental e fiz uma playlist onde eu dei uma releitura, uma leitura mais diretamente ligada ao texto que está no livro, e entregando gratuitamente aqui todo o conteúdo dessa primeira parte. Essa primeira parte, como nós dissemos, ela trabalha mais predominantemente com o aspecto consciente e subconsciente da mente. Nós aqui não chegamos, salvo em raros momentos, não tocamos na parte do inconsciente. Quem viu o nosso estudo sobre chakras, a gente faz ali um mapeamento que vai do mais íntimo, do mais individual e mais denso, para o mais coletivo, para o mais sutil. Nada mais do que do chakra básico até o coronário. Então, onde no chakra básico você está absolutamente sozinho com você está no máximo de individualidade e talvez de animosidade, no coronário, você já está no espiritual. E ali você já está falando dentro do que nós mapearíamos como inconsciente. Lembrando que a gente trabalha com o modelo de Gerald Kein. Então, o inconsciente ele entra numa parte que já tange a coletividade, já tange o astral, já tange a magia transcendental de alguma forma. E é sobre isso que nós faremos o nosso segundo estudo. Então, sempre apoiados, era impossível começar a falar mais profundamente dessa parte da magia sem falar da parte básica. E é esse processo dessa magia transcendental, dessa magia astral, que nós agora vamos começar a tratar. Então, já começamos o projeto do novo livro, que trata desse assunto. Já está em andamento, ele já está encaminhado. A gente deve chamá-lo de Magia Além da Mente. E vamos desenvolver uma série de tópicos. Durante esse processo, enquanto nós organizamos de uma forma mais didática todo esse conteúdo, a gente precisa começar a abordar aqui, com alguma profundidade, alguns assuntos que fazem uma espécie de ponte. E um deles nós vamos falar hoje. Para não ficar um vídeo muito longo, muito cansativo, o que eu estou fazendo? Eu criei um projeto que deve levar aí entre 1 mês e meio, 2 meses, que é o que você precisa saber. O primeiro desses workshops nada mais é do que um resumo da primeira parte, desse livro, de todo esse trabalho que foi feito até aqui, com uma aplicabilidade à vida prática. Então, esse é o conteúdo de um curso que eu apresento, que eu ministro, e que tem uma turma em andamento agora, deve terminar daqui a 1 ou 2 semanas. A gente encerra essa primeira turma, e eu devo abrir uma segunda turma, provavelmente no início, meio de agosto, falando não do que está no livro, não do que está aqui nos vídeos, mas a partir do que está no livro, como isso se aplica, como você usa isso para melhorar a sua vida, como você aplica isso efetivamente no seu dia a dia. E é sobre esse tema que a gente vai fazer o primeiro no dia 18 e 19 de julho. A gente vai fazer a primeira oficina, o primeiro workshop com esse formato. Vamos pegar uma pincelada muito rápida, porque eu suponho que quem for fazer esse workshop já assistiu os nossos vídeos aqui ou já leu o livro.
Então, é condição, vamos dizer assim, esperada que você já tenha noção desse conteúdo, porque eu não vou repetir o conteúdo durante o workshop, muito menos durante o curso. O que eu vou fazer é me referir a esse conteúdo em aplicações de mão na massa, em aplicações do dia a dia. Daí ser uma oficina, daí ser um workshop. Então, o primeiro, dia 18 e 19, agora de julho, que é sobre magia mental, dando esse aprofundamento prático, esse aprofundamento experimental no que a gente tratou até aqui. E no dia 25 de julho, a gente faz o primeiro falando sobre iniciação, contra-iniciação e auto-iniciação, que é o tema que nós vamos hoje falar um pouquinho com vocês aqui, nesse nosso vídeo. Muito bem. Se você ainda não fez, eu sugiro que você se inscreva no canal, porque todos esses workshops, todas essas informações acerca dessas oficinas e tratando para você criar uma noção, para você desenvolver uma noção do assunto que está sendo abordado, tudo isso vai ser colocado aqui no canal, e se você tiver inscrito e tiver com as notificações ativadas, você vai estar sempre informado de todo o andamento, de todo o processo dessa elaboração desse novo material, né? Dessa nova abordagem que nós vamos começar agora a fazer. Muito bem, para falar de iniciação, a gente precisa primeiro falar um pouquinho do que, de certa forma, deu origem a esse ritual, e eram os ritos de passagem. Ora, os ritos de passagem, nas sociedades mais antigas, eles marcavam um momento em que a vida de um indivíduo tinha uma grande transformação. Então, eram marcos como, por exemplo, o nascimento, eram marcos como a passagem da vida infantil para a vida adulta, quando o indivíduo passava a ser produtivo para a sociedade, para a comunidade que ele estava inserido. Então, uma criança ela não é produtiva, e isso, de alguma forma, foi associado ao sangue. No caso das mulheres, a menstruação, que quando surge, torna clara que ela está apta a reproduzir, está apta a se casar e está apta a contribuir para a perpetuação da espécie e para a saúde social, para a vida social da comunidade. E no caso do homem, também há, de certa forma, um sangue que vem da caça, da capacidade que ele tem de abater um animal para prover a tribo, para prover a comunidade a que ele pertence. Então, a partir do momento que ele se torna um caçador, que ele se torna apto a prover, também apto a casar, a constituir um núcleo familiar de alguma forma, ele então passa por essa transformação. E essa transformação ela tem algumas características. Normalmente são transformações irreversíveis. Uma vez que uma menina se torne mulher, uma vez que um jovem, né, um garoto, se torne um homem, ele não tem como voltar, ele não tem como desfazer o que foi feito. E esses ritos de passagem, lá na origem, eles costumavam ser sempre muito dolorosos, eram quase uma forma de tortura, eles tinham muitas vezes um risco real, a passagem, o rito, não dava garantias de que o iniciado sobreviveria ao ritual. Então, muitas vezes, a própria morte era uma forma de reprovação. E também era algo, quando não um risco tão alto, certamente era algo extremamente desconfortável. Muito bem. Quando algumas tradições, quando algumas reuniões de mentes começaram a deter conhecimento sobre assuntos que poderiam ser classificados como mistérios, como metafísicos, como algo de algum poder mágico, de algum poder impactante,
esse conhecimento passou a depender, assim como bens materiais, passou a depender de uma forma de transmissão para as novas gerações, de ser perpetuado. Frequentemente não eram conhecimentos que fossem muito sensato que ser distribuído livremente para todo mundo. Então deveria haver ali algum tipo de seleção de para quem isso deveria se destinar, esse conhecimento se destinaria. Ora, se você transmite um conhecimento dessa natureza por escrito, fica muito vulnerável à profanação, fica muito vulnerável a que uma pessoa não digna daquele conhecimento consiga alcançá-lo. Então, essa é a base de que muitas dessas tradições de mistérios tinham uma transmissão oral. Mas a transmissão oral, ela ainda esbarrava também em um outro problema, que era a fragilidade do aprendizado, né, da transmissão de conhecimento por via literal. Por mais bem instruído, por mais alfabetizado, por mais literato que o indivíduo seja, a linguagem por comunicação dessa forma, ela é muito vaga, ela é muito frágil. A minha experiência com trabalho, por exemplo, e o que isso me provoca, a palavra trabalho, quando alguém me fala, ela pode... O sentido, sim, eu entendo, a gente sabe, o significado a gente tem, mas toda aquela bagagem e todo aquele julgamento que nós falamos aqui na primeira parte do nosso estudo, torna a palavra muito individual. Então, se você usar as mesmas palavras, trabalho, caça, família, riqueza, si mesmo, ou qualquer expressão, né, qualquer vocábulo que você utilize, para cada pessoa ele vai ter um eco diferente, ele vai ter uma sonoridade, ele vai provocar um julgamento diferente, e ele pode distorcer significativamente uma mensagem, principalmente se essa mensagem trata de algo tão subjetivo como conhecimento esotérico, como conhecimento metafísico, ou como algo, como um mistério, como nós falamos. Então, o que essas tradições conseguiram entender que seria uma forma um pouco mais eficiente de transmitir esse conhecimento? Através dos rituais de iniciação, ou seja, o conhecimento ele não era dito, ele não era passado verbal, ele não era passado de forma verbal para o iniciado. Criava-se uma dramatização, criava-se um contexto que esse iniciado teria que viver e reagir àquela experiência. Então, quando ele passava por uma experiência, por um drama, quando ele passava por uma situação marcante, carregada dos símbolos, carregada do contexto, que envolve o conhecimento daquela tradição, então ele tinha uma experiência pessoal daquele rito, ele tinha uma experiência pessoal daquele mistério. E ele, então, poderia se transformar um pouco mais de acordo com a natureza, com a essência daquele mistério, por assim dizer. E então, aí foi que se cunhou, vamos dizer, o que hoje nós entendemos como um ritual de iniciação. Tal qual os ritos de passagem, não é algo confortável, não é algo agradável, é algo doloroso, é algo sacrificial, é algo que necessariamente nos expulsa da zona de conforto. Algo que nós também tratamos aqui na primeira parte, né, no primeiro livro, quando a gente fala de alguns experimentos com a magia mental que nos tiram da zona de conforto. Não precisa ser algo tão doloroso como colocar a mão num formigueiro de formigas africanas, como existem nos ritos em algumas civilizações. Mas não pode ser algo confortável, não pode ser algo que você faça de boa. Tem que ser algo sacrificial, tem que ser algo que te cause aquela reação de, e caramba, acho que não, sabe? Então,
o ritual de iniciação, ele primeiro precisa ser algo, de certa forma, sacrificial, que tire você da zona de conforto. Ele precisa conter um certo teor de risco, não um risco de morte hoje em dia, mas o risco de não se concluir. Então, quando você entra em um ritual de iniciação propriamente dito, você não tem certeza que quando terminar aquele ritual você está iniciado. Você pode ser reprovado, você pode falhar, você pode perceber que não é aquilo que você quer, não é nenhuma garantia de que você vá terminá-lo. E esse ritual ele precisa causar, vamos dizer, uma forma de trauma em você. Não trauma no sentido patológico, mas ele tem que te causar uma marca que seja irreversível. Ele tem que causar uma transformação profunda o suficiente para que você diga, olha, depois de passar por isso, eu nunca mais vou ser o mesmo. Essa é outra característica de um ritual de iniciação. É uma transformação bastante profunda para que você não tenha como voltar. Mesmo que você falhe, mesmo que você não se inicie, aquela experiência ela te transforma de uma forma que você deve caracterizar, deve classificar como irreversível. Ora, mas a gente já viu que tem outras formas que são um pouco mais leves, que são bem adocicadas, que a gente encontra hoje. Elas estão erradas? Não. Mas vamos diferenciar aqui uma coisa que frequentemente a gente não presta muito atenção. Quando você tem uma tradição de uma forma geral, que trata de mistérios, que trata de poderes transcendentais, poderes mágicos, poderes sacerdotais ou religiosos de alguma forma, você tem aí um precursor, normalmente um indivíduo, que de alguma forma viveu uma realidade, viveu aquele drama sem que ele fosse dramatizado, sem que ele fosse teatralizado. Ele viveu talvez de uma forma real o perigo, a passagem, a experiência em si, e ele iluminou, e ele descobriu, e ele conseguiu fazer uma conexão com a mente astral dele. A partir desse momento, ele é o avatar, vamos dizer, daquela tradição, daquele mistério. A partir desse momento, o que ele faz? Ele desenvolve, ele elabora uma série de teatralizações que possam levar outras pessoas a passarem por uma experiência parecida. Você nota que aí você já perde talvez um pouquinho, mas você ainda consegue estender o caminho para outros que viriam a ser sacerdotes, viriam a ser iniciados daquele mistério, daquela tradição. E você tem as pessoas que são os seguidores, que são aqueles que apenas vão se beneficiar do poder desse sacerdote, do poder desse avatar, mas eles não vão assumir nenhum tipo de compromisso com aquela tradição. Então, grosso modo, em um terreiro de Umbanda, por exemplo, ou de Candomblé, o pai de santo é o sacerdote, você tem ali uma série de iniciados que passaram por um ritual e tem um certo grau de compromisso com aquela religião, e você tem assistência, que são as pessoas que vão lá porque estão com uma dor de cabeça, porque estão em busca de algum tipo de serviço espiritual, e que uma vez feito ela não tem ali aquele grau de compromisso. Ora, esses seguidores, eles, ao se aproximarem de uma tradição como essa, eles podem ou não passar por um ritual que nós entendemos como sendo uma contra-iniciação. E aí, contra-iniciação não tem nenhum sentido de antagonismo, de oposto, de contraditório, nem nada disso. A contra-iniciação, ela tem justamente a característica inversa no quesito do desconforto. A passagem, a experiência do seguidor com aquele mistério, com aquela religião, deve ser uma primeira relação, um primeiro ritual que lhe propicie prazer, que lhe propicie alívio, que lhe propicie o benefício que, de uma certa forma, é o que ele vai continuar buscando ali. Então,
percebam aí que não existe uma linha certa, uma linha errada, mas existe o interesse original do que um indivíduo está buscando. Por que eu deixei para o final a parte mais, vamos dizer assim, curiosa da coisa? Hoje fala-se muito em autoiniciação e eu vejo que a maioria das pessoas que aborda esse assunto pensa que a autoiniciação é uma contra-iniciação. Pensa que é mais fácil. Ah, não, eu não preciso de ter um líder, eu não preciso ter um sacerdote, eu faço em casa mesmo, é muito mais fácil, e ela mergulha na zona de conforto. Se ela estiver fazendo algum tipo de ritual efetivo, é uma contra-iniciação que ela não sabe aonde vai levar. Então, é algo que absolutamente sem sentido. Porque auto-iniciação é o que passam normalmente como eu disse, as origens, né? Aqueles avatares, aqueles messias, aqueles precursores que deram o primeiro passo dentro de uma linha de mistério. Então, por que a gente pode chamá-los de auto-iniciados? Porque eles tiveram que passar por uma experiência que muitas vezes o risco era real, era uma experiência única, era uma experiência que ninguém podia dizer a ele antes se aquilo funcionaria ou não. Poderia dar muito errado, ou poderia fazer um grande feito. Dá um exemplo bem grosseiro para a gente entender isso. Imagine que uma auto-iniciação fosse você pegar uma tesoura de jardinagem e cortar 2 dos seus dedos a sangue frio. Você teria coragem de fazer isso? Sem anestesia, sem nada? Pegar o tesourão e perder 2 dedos? Pouca gente, muito pouca gente seria capaz de fazer algo assim. Pois bem, mas isso aí não teria utilidade nenhuma. Talvez tivesse, talvez não. A questão é, você tem segurança de que você desenvolveu uma estratégia, adquiriu os conhecimentos, organizou esses conhecimentos de maneira a ter certeza que esse sacrifício levaria ao resultado que você imaginou? Certeza você só vai ter depois que fizer. E pode não ter funcionado, e pode não ter dado certo. Então você assume um enorme risco de passar por uma situação extremamente dolorosa, talvez um risco até de morte, sem a garantia de nada, sem ter ninguém para te dizer ali, olha, eu fiz isso aqui, não deu certo, eu fiz comigo, isso aqui deu certo. Qual é a vantagem que se poderia tirar disso? Ora, vamos supor na nossa sociedade mesmo que alguém estivesse fazendo algo assim, pura e simplesmente para conseguir uma aposentadoria, poder dedicar tempo à família, receber os rendimentos, sustentar um filho, a partir da fatalidade de um acidente que lhe tenha tirado 2 dedos. É um sacrifício, é um investimento, é um ato de coragem, é um ato que, ainda que muita gente entenda que foi feito assim, muito pouca gente vai ter fibra para passar por isso. Então, isso seria uma auto-iniciação. Por que a auto-iniciação é tão mais difícil? Porque você não tem, justamente porque você não tem um mestre, você tem que correr atrás sozinho de todas as informações, você tem que organizar todo aquele conhecimento. A partir disso, você tem que construir toda uma estratégia, um plano de negócios um pouco mais profundo e traçar toda a estratégia para aplicar um determinado prática, um determinado exercício, uma determinada tarefa, que se tudo correr bem, se tudo correr como você imaginou, vai provocar em você uma transformação capaz de mudar a tua realidade do jeito que você quer. Eu posso falar por experiência. Frequentemente, diversas tentativas iniciais, elas dão muito errado, e você tem que ter fibra, tem que estar pronto para absorver os prejuízos, pagar os preços, levantar a cabeça, rever, voltar para a planilha de negócios, né? Voltar lá para a planilha de trabalho, corrigir o que foi feito
e arriscar de novo. Então, a autoiniciação não é para qualquer um. A autoiniciação é realmente para os fortes, não é um atalho, não é uma forma gourmetizada de fazer uma iniciação, muito menos uma forma confortável de fazer uma iniciação. Se você está procurando uma forma confortável de se aproximar de uma tradição, se aproxime como seguidor, como fiel, como simpatizante, praticante, porque aí sim você vai ter dos sacerdotes, dos iniciados, todo tipo de prestação de serviços, pago ou não. Você vai ter toda a assessoria para te dar conforto, tranquilidade, paz de espírito e te colocar na tua zona de conforto. A busca por um caminho iniciático é sair da zona de conforto, é passar por um grau de risco calculado, um risco que alguém vai poder dizer para você, olha, se você seguir mais ou menos esse roteiro, não dá muito errado não. Todo mundo aqui passou, você pode se sair um pouco pior, se sair um pouco melhor, mas você tem ali um norte para seguir. O que vai acontecer com você vai continuar sendo individual, mas você tem um norte para seguir. E a autoiniciação, como eu disse, não é algo impossível, não é algo que esteja errado, mas é algo que exige coragem, exige fibra e muita força de vontade. É sobre isso que a gente vai aprofundar, que a gente vai esmiuçar muito mais, vai trazer referências bibliográficas, vamos trazer estudos que aprofundam toda essa gama de conhecimentos que aqui a gente falou de uma forma muito rápida, muito corrida, né? Que a gente vai falar no dia 25 de julho, de 21 às 22 da noite, no nosso segundo episódio de O que você precisa saber. Gente, eu sou André Mendonça, esse é o canal Magia Mental e, mais do que nunca, se inscreva, acompanhe aqui pelo sininho, porque nós estamos agora dando início a todo um novo processo, toda uma nova coleção de conhecimentos, esses voltados à magia transcendental, à magia astral, com base no que estudamos até aqui. Tá bom? Então, até semana que vem, não, até no dia 11, agora, quando a gente vai conversar aqui com Artanis Owens sobre uma coisa muito próxima desse assunto, desmistificação da magia e uma recorrente gourmetização de práticas que são bem mais sérias do que a gente tem encontrado em vários canais, em várias mídias pela internet. Vai ser um papo muito interessante, dia 11, aqui no canal Magia Mental. Um forte abraço e até lá!